Nesse início de trabalho, eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. Tem muita importância o trabalho nas equipes. Independente da pessoa, a equipe vai tendo um movimento e a pessoa vai tendo que ficar esperta, que existe um movimento. Aquele que vai movimentando, ele vai ficando por cima, ele vai ficando qualificado. Em pouco tempo, ele apresenta as qualificações. No período seguinte, quando menos espera, aquela pessoa tornou-se um profissional. Ele conhece, ele sabe das maneiras que precisa de tornar-se para qualificar-se. O nosso trabalho possibilita esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mistério do nascimento. O mistério do nascimento, cada pessoa tem que observar assim que as leis da criação, cada espírito humano tem a possibilidade de ir conhecendo. O que uma pessoa está colhendo tem a possibilidade de ver o que ele está na terminação. Ele não viu o anterior, o período que a pessoa plantou, para ela se encontrar agora com esta condição de colher situações. E é bem simples porque quando a pessoa apresenta o sucesso, fica fácil de observar que o sucesso na vida daquela pessoa não surgiu de qualquer maneira. Ela teve muita dedicação, conhecendo aquela função que ela está pretendendo, muito tempo exercendo aquela profissão, muito tempo de maneiras boas em relacionar com as pessoas. Colher o sucesso que a pessoa está vendo no momento, ela não viu todo um trabalho anterior. Porque é bem interessante quando uma pessoa começa a observar que determinada pessoa tem sucesso na vida, ela fala assim que para ter todo aquele esforço, ela prefere não ter aquele sucesso. Ficou claro para aquela pessoa que o sucesso foi fruto de muito esforço. O mistério do nascimento é esta condição. A pessoa vai colher no instante seguinte aquilo que ela plantou num período anterior, do jeito que apresenta o sucesso para a vida de uma pessoa e as qualidades que ela teve que desenvolver para continuar tendo aquele sucesso. A pessoa tem o sucesso e não ficou só no sucesso. Para manter, ela faz mais esforço. Se a pessoa tem um filho, ela gosta daquele filho para manter aquele filho, o esforço que ela faz para manter-se no trabalho, para ir qualificando, porque na sequência aquele filho vai falar do trabalho que aquele pai tem, que aquela mãe tem, é uma referência. Fica fácil para aquele pai também, na sequência dos anos, cobrar do filho uma postura para aquele filho trabalhar. Ele tem o exemplo, o método dele. O mistério do nascimento é todo um conjunto da vida da pessoa. E se uma pessoa acha assim que tem injustiça da maneira como são distribuídas as coisas, se esta mesma pessoa ou uma outra vai observar assim que todas as coisas na criação permanecem com uma pessoa um tempo seguinte, independente da pessoa, aquilo passa a ser administrado ou passa para a administração de outra pessoa. Aquele que se encontrava num período recente com todas aquelas condições qualificativas para administrar, ele vem apresentando uma limitação física com os anos que o seu corpo apresenta. Vai diminuindo a intrepidez, a lucidez, a destreza. E devido a isso, para continuar tendo aquela administração, foi colocado outro no lugar. Todas as coisas externas na vida de uma pessoa, cada um vai observando que ele só vê o final das coisas externas que apresentam. O procedimento anterior, ele não consegue entrar para observar, para sentir o que levou a esse desenvolvimento. O mistério do nascimento
O corpo físico de uma pessoa é uma terminação da vida da pessoa e cada um só tem acesso ao que aquele corpo físico está apresentando e a maneira que aquele espírito está utilizando aquele corpo, o jeito que aquele espírito dá a vida àquele corpo, o interesse que a própria pessoa tem que ter com ela para aquele corpo manter-se sadio, para aquele corpo poder contar com ele toda uma época, de toda uma existência. Para a vida daquela pessoa é muito importante esta condição. É a própria pessoa que vai desenvolvendo esta percepção. Se existem crianças que nascem com uma condição de limitação, tem uma relação que, num período anterior, aquela própria criança descuidou e ela agora tem que colher uma limitação que o corpo físico dela vai apresentando. O cuidar do corpo tem que ser com aquela harmonia, com aquela bondade. Todo um instante o Criador dá para cada espírito humano o começo do certo e o começo do errado. Se a pessoa vai descuidando, vai tendo um procedimento que o corpo físico vai apresentando a limitação, para aquela pessoa é muito ruim, porque cada um conhece pessoas que, independente da idade em que ela se apresenta, ela inicia uma nova fase da sua vida. Ela muda de uma região para outra, ela troca de emprego, ela inicia uma nova fase que a vida vem apresentar a ela. Contar com o seu corpo físico apresenta esta condição. Quando a pessoa é cuidadosa com ela e estuda o livro Na Luz da Verdade e vai fazendo um alinhamento, o seu futuro vai ficando melhor. O alinhamento, a sintonia é bem importante, porque ela vai fazendo um trabalho assim que, para ela ter saúde, ela terá que fazer um esforço de ser superior ao paladar. Esta condição é bem importante, porque muitas vezes a gente conhece muitas pessoas que falam que não gostam de determinado alimento, mas aquela pessoa não sabe a propriedade daquele alimento e ela está utilizando esta fala pesada que não gosta. Se ela soubesse da propriedade daquele alimento, ela seria muito cuidadosa, ela não teria um descuido. Cada alimento apresenta um desenvolvimento de um sistema imunológico, evitando uma doença futura, auxiliando o corpo a sempre manter com aquela condição de lucidez. E quando uma pessoa alimenta um alimento que está faltando aquela propriedade no seu corpo, a pessoa sente muito gratificada. Ela sente o benefício que aquele alimento apresenta para ela e ela fica com esta gratidão. E a gratidão é com ela mesma, porque não tem como ela falar para outras pessoas, a não ser que ela gosta muito daquele alimento. O mistério do nascimento. Quando a pessoa vai trabalhando com ela e vai tendo um processo de ir percebendo o que o seu corpo está precisando e o procedimento que ela precisa de fazer para aquele corpo continuar com saúde, da importância que ela, conhecendo uma ou outra pessoa que sempre teve a saúde e teve o zelo com o corpo, e independente da idade, aquelas pessoas têm sempre a condição de ter a coragem para fazer determinados atos que a vida exige, as necessidades que vem apresentando, precisa de ter um corpo físico sadio. O mistério do nascimento é esta condição. Toda época na vida da pessoa, ela tem que ter esta sensibilidade, usar os talentos que ela trouxe para esta vida. E um dos talentos muito bom assim que o Criador nos possibilitou é a bondade. Se eu tenho a bondade com o meu semelhante, eu tenho a bondade comigo. Mas eu preciso de conhecer a palavra bondade. A bondade não é uma aceitação. Aceitar um colega que coloca as responsabilidades dele para eu resolver. Isso não
é bondade, isso é uma passividade. E o Criador quer suas criaturas espertas, despertas, atentas, acordadas. Uma aceitação de um outro semelhante, isso é uma acomodação, um servilismo, uma falsidade. Na nossa vida, cada um tem que entrar com a sua responsabilidade, com a sua dignidade. É um esforço, e esse esforço encontra-se com os ensinos, porque se eu quero que o outro me respeite, a primeira coisa que eu tenho que fazer é respeitá-lo. E a primeira coisa que eu preciso de observar assim, que aquele que muito fala, pouco sabe. E se eu falo muito, eu sei pouco. E aquele que fala qualquer coisa, também tem o direito de ouvir qualquer coisa. O mistério do nascimento é esta condição. Todo instante a pessoa tem que estar presente com ela, com os ensinos, e observando assim que o Criador possibilita para todos, e todos terão a possibilidade de relacionar com dignidade, e observando que a minha importância é como eu sou e qual o procedimento que eu preciso de ter para continuar sendo. Se eu olho para a direita, se eu olho para a esquerda, cada instante é um passo que eu parei de dar na minha caminhada. Tem muitos ensinos muito importantes. Eu posso ver uma limitação que a outra pessoa vem apresentando, mas eu preciso de ver se a limitação que eu tenho também não apresenta para a outra pessoa. Quero melhorar-me, qual é o procedimento que eu preciso de ter, de desenvolver para melhorar esta limitação. Todo um instante a pessoa tem que estar muito presente com ela mesma e ela ir observando que o mistério do nascimento, cada espírito humano só vê a terminação em que ele se encontra. Não vê os fios anteriores que fizeram com que aquele que está colhendo no momento teceu, ou que ele permitiu que tecesse por ele. Porque se eu me descuido no meu ambiente de trabalho, está sujeito eu perder aquela colocação. Eu vou colher um futuro trabalhoso, porque no meu descuido tem esta possibilidade. Todas as pessoas têm dentro dela esta condição. Se eu observo as outras pessoas, eu não cuido das coisas da minha responsabilidade. Se eu fico cuidando do filho da outra pessoa, eu não cuido do filho que é da minha responsabilidade. Eu tenho que fazer todo um esforço, todo um instante, para eu melhorar-me. Porque no caso de um relacionamento com o filho recebe de dentro aquilo que eu sou. Fica fácil de observar quando um irmão de sangue que viu o desenvolvimento de um outro irmão e aquele irmão hoje tem filhos, ele fala que aqueles filhos apresentam o mesmo desenvolvimento que esse irmão apresentou quando encontrava-se naquela fase. Esse irmão que está sendo feito a referência sobre ele não tem aquela memória, mas aquele irmão que veio primeiro tem a memória e lembra dos fatos. Para uma pessoa melhorar, ela tem que estar muito presente com ela mesma. Para trazer filhos para esta terra, ela tem que conhecer os ensinos e melhorar o grau em que ela se encontra. O mistério do nascimento. Cada um vem para esta terra com uma importância, porque a natureza do espírito humano é uma natureza superior. Uma pessoa não tem como macular o seu espírito. O que a pessoa pode fazer é agregar tendências e aquele espírito ficar com aquela mácula, com aquele véu daquelas tendências que ele desenvolveu, que ele aceitou, que ele por conveniência foi fazendo as vivências. Tem uma outra importância também, quando um espírito humano faz um esforço em trazer determinadas informações com clareza e depois, anos depois, uma pessoa, outra pessoa acha assim que aquelas informações apresentam falhas. Porque se hoje eu vou fazer uma referência de um preparo de um alimento que eu estou recebendo e falo que aquele alimento não ficou
preparado adequadamente. Eu só posso falar da terminação daquele alimento. Eu não vi o procedimento que teve para o preparo, para providenciar o alimento, para providenciar todos os ingredientes, e eu só tenho a terminação, o alimento preparado. Eu posso colocar defeitos naquele preparo, mas eu tenho que observar assim que teve muitas limitações. Quando uma pessoa traz uma informação, uma instrução, dentro dela também apresenta as limitações, a maneira de transmitir corretamente uma instrução, uma informação. É muito trabalhoso e a pessoa depois, quando vê aquela informação, acha-se que aquela informação não foi transmitida corretamente. A pessoa está só observando a terminação, mas voltá-la no processo anterior, no princípio, para trazer aquela informação, a pessoa não faz o trabalho. É a mesma observação do preparo do alimento. Todo um processo anterior não foi feito a observação. Cada espírito humano tem que observar que ele tem muita importância com ele mesmo e ele tem muita importância como ele procede durante a sua vida. Qual é a maneira que ele está fazendo para o preparo da sua responsabilidade ficar melhor? Qual é a possibilidade para ficar com uma clareza? Cada um tem que fazer muito esforço dentro dele. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa muda a norma temporal. Existe um tempo para cada coisa. A mesma coisa acontece quando a pessoa tem que procurar uma determinada referência. Tem um tempo para ela procurar aquela referência. Se ela gasta um tempo a mais, ela não dá conta de executar as outras funções. Então, aquela referência que teria que ser bem precisa e definida, aconteceram muitas coisas que não houve esta possibilidade de ter esta definição com precisão. O mistério do nascimento é o mesmo procedimento. A pessoa tem que observar assim que existe uma limitação para cada espírito humano. Tanto é que quando a pessoa tem uma vontade, existe um tempo para a realização daquela vontade. E é muito comum conhecer uma ou outra pessoa que na velhice ela vai desenvolver determinadas habilidades, determinadas funções, porque num período anterior ela tinha muitas responsabilidades e ela não tinha o tempo para dedicar em cima daquilo que ela tinha vontade para a sua satisfação. Na nossa vida interior, nós temos que ter este cuidado de observar assim que sempre eu estou vendo a terminação. Dificilmente eu vou um pouco antes daquela terminação. A mesma coisa sim, eu só vejo o balanço do mar nas terminações. Quando ele se encontra na praia, de uma maneira geral, quando eu me encontro no meio do mar, dificilmente eu percebo este balanço. Dentro da minha pessoa desenvolve um processo de equilíbrio com o equilíbrio que o mar faz o balanço. E é bem interessante porque quando a pessoa vai para a terra firme e ela não tem aquele costume de encontrar-se sempre no mar, ela fica muitos dias dentro dela como se estivesse no balanço do mar. O mistério do nascimento é a mesma coisa. Se a pessoa descuida, ela fica no balanço e ela esquece de desenvolver a maneira de adentrar dentro daquelas informações para ela ver antes do período que existiu para ter aquela conclusão. O mistério do nascimento é muito interessante porque nós temos os fios e os fios existem porque eu penso numa determinada pessoa, depois imediatamente aquela pessoa comunica comigo. Ou eu procuro uma determinada pessoa e ela fala assim que ela estava pensando em mim. Esses fios de ligação a pessoa não vê, mas eles existem. E eles existem numa quantidade assim que a pessoa não tem como calculá-los. Cada pensamento é um fio que a pessoa tece. Muitas vezes este fio
não realiza, mas fica em volta da pessoa. Numa época seguinte, esse fio tende a realizar. Cada um tem muitos exemplos dentro dele dos tipos de pensamento que ele teve e das realizações que tiveram. Do jeito que existe fios de pensamentos, existe fios de sentimentos e os fios tecem aquilo que a pessoa está sentindo. E é bem interessante porque a pessoa tende até a verbalizar, independente se existe pessoas nas suas proximidades ou não. Aquilo que ela está sentindo, ela fala. Se é um sentimento de alegria, ela dá um sorriso e ela verbaliza, ela manifesta. Da mesma maneira, se é um sentimento de outra forma. Cada instante a pessoa está tecendo os fios e esses fios formarão o tapete que a pessoa terá que caminhar sobre ele durante a mesma existência ou numa existência seguinte. Os fios que uma pessoa tece quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, todo instante ela colhe o instante anterior. Quando a gente conhece uma pessoa, outra pessoa, que começa a fazer estas observações que no instante seguinte ela pensou de uma determinada maneira e ela teve um comportamento e esse comportamento não trouxe um benefício porque em seguida ela teve uma colheita que não foi boa. Ela fica muito cuidadosa com os seus pensamentos. Daí em diante ela começa a ter cuidados. Quando ela tem pensamentos de alegria, de satisfação, em torno dela flui melhor colaboradores, as pessoas com quem ela convive, dentro da vida dela fica melhor. Ela passa a ser uma referência agradável para todos, com o propósito que ela passa a desenvolver em cultivar pensamentos bons, em cultivar atos bons. Aqueles fios do destino vai dando a ela esta segurança interior. A nossa vida é todo um instante uma alegria, e essa alegria é um procedimento natural para cada um. É um esforço e esse esforço passa a ser uma gratidão para aquela pessoa. Uma ou outra pessoa que tem aquela habilidade nos afazeres, toda uma responsabilidade que essa pessoa tem, fica uma responsabilidade boa e as pessoas passam a sentir bem. Fazer bem aquelas funções traz para aquela pessoa uma alegria interior. E é muito comum assim quando a gente conhece uma ou outra pessoa que tem esta qualidade de fazer bem. Ela recebe uma referência independente do lugar onde ela se encontra. Aquele que a conheceu, a referência que ele fala daquela pessoa num período longínquo vai trazendo uma harmonia maior para aquela pessoa. Na nossa vida interior, os fios que nós tecemos, a outra pessoa colhe, independente se conhecemos ou não. Aquela pessoa que tem aquelas mesmas tendências realizam aqueles feitos. Quando acontece feitos que não são bons, é comum conhecer uma pessoa ou outra pessoa que também fala assim, que pensou naquele feito que não foi bom. Aquele que realizou, muitos outros tiveram a participação. Com os feitos que trazem clareza, alegria, satisfação, muitas outras pessoas participam, podendo criar os fios que na sequência irão realizar-se na matéria grosseira. Cada pessoa tem que observar que ela tece os fios para ela andar sobre eles e ela tece os fios que outros andarão sobre aqueles fios. E esses fios são interligados, não tem uma distância para o espírito humano. O não ter uma distância é bem interessante, porque quando a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso, ela tem determinados sonhos, ela fala assim que foi numa época anterior. Dentro da pessoa não tem distância para uma época anterior, assim como não tem distância para uma época futura. No futuro, a pessoa vai colher aquilo que ela plantou. Na vida espiritual de uma pessoa, não tem tempo, não tem espaço. A norma temporal, na vida física de uma pessoa, apresenta assim como se fosse uma linha. Mas na vida interior de uma pessoa, atua como uma espiral. A pessoa pode ir no futuro e ela pode ir no presente. Aquela pessoa que tinha uma limitação com a sua saúde,
saúde, através da bondade interna que ela desenvolveu, ela passou a ter o conhecimento dos alimentos e a vida dela com o seu paladar ficou inferior. Ela ficou cuidadosa com ela mesma e ela passou a ter a saúde devido ao fato de ter mudado a sua constituição. O mistério do nascimento é todo um esforço à vida da pessoa e trabalhando com ela mesma para melhorar a sua constituição. No caso daquela pessoa que entrou naquela empresa num grau pequeno pela idade em que ela se apresentava e ela foi desenvolvendo o conhecimento, foi desenvolvendo o saber, na sequência dos anos ela passou a ter uma responsabilidade com destaque dentro daquela empresa. Aquela pessoa durante a sua existência tem possibilidade de colaborar com mais pessoas. O mistério do nascimento é composto de geração, de nascimento, é composto do período em que a pessoa se encontra no corpo de matéria grosseira. E esses fios, que são milhares de fios tecidos, para a pessoa ter tido aquele pai, ter tido aquela mãe, ter tido aquele ambiente que ela utiliza nesse período da sua existência, foram muitos e muitos fios tecidos. Porque a pessoa não se encontra nessa terra pela primeira vez. Ela já esteve antes, esteve muitas outras vezes. Aqueles pais teceram os fios que tiveram a possibilidade de ter tido aquele tipo de filho. É uma coisa natural. Cada um tem que ter esta compreensão dentro dele e de saber assim que a importância que ele tem sobre a terra é da maneira que ele atua todos os dias, conhecendo os ensinos e observando assim que ele veio com uma condição de melhorar-se. Se ele descuida, independente dele, o tempo físico dele também tem a limitação. O caso do tempo físico apresenta a limitação toda a época, porque aquela criança naquele ambiente de escola ela poderá ficar até uma determinada idade. Num outro ambiente de escola com mais idade que ela vem apresentar, ela poderá ficar com uma determinada idade. Então, na fase em que ela vem se encontrando, ela tem que esforçar para mudar o ambiente dela. Se ela descuida, o tamanho dela, a idade dela já não condiz. A mesma coisa na fase seguinte com a profissão, a mesma coisa daquele pai que tem vontade de ter um filho. Ele terá que melhorar a sua constituição um período antes e ele terá que estar mais ligado aos fios de luz para a sua constituição ser melhor, a sua frequência, as suas irradiações. Com isso, ele terá a possibilidade de trazer fios de luz melhor para o seu filho. Nossa vida é esta a importância. Todo instante a pessoa tem a possibilidade de melhorar e a melhora é o esforço individual, sabendo assim que cada espírito humano se encontra nesta terra por sua livre vontade ou por cumprir uma obrigação que num período anterior ela teve uma transgressão e esta obrigação é melhorar aquilo que ela fez num período anterior. O mistério do nascimento é toda uma clareza que a pessoa tem que ter, que a vida dela não é somente o espaço físico de uma existência na matéria grosseira, é uma eternidade para ela sempre ter a saúde, sempre encontrar-se com aquela condição de harmonia na sua vida. Ela é que tem que plantar esta condição. Todo instante ela tem que estar atenta com ela mesma, porque independente dela, ela envolta com seus pensamentos, ela muda a expressão do seu rosto. Se ela descuida, ela fica impregnada com aquilo que ela está pensando e aquilo passa a ser a sua vida. O esforço é individual. Os fios do destino vão determinando cada instante, o instante seguinte que a pessoa vai colhendo. Independente dela, ela terá que também colher o instante anterior. Cada um tem que estar muito presente com ele mesmo, sabendo assim que ele não tem a memória do instante anterior, mas independente dele, aquele instante interior vai fluir dentro dele.